Fala minha galerinha do sexto, tranquilo pessoal? Seguinte galera, somente para esclarecer vocês aí perante a nossa prova, tá bem? Seguinte, o nosso conteúdo, tá bem, da prova, serão as unidades 6 e a unidade 7, tá bem? Ou seja, unidades 6 e 7 que cairá na prova. Tranquilo? Então estudem essas duas unidades. Eu tô falando isso já para vocês, para caso vocês queiram já ir lendo, já, enfim, fazer uma espéciezinha de revisão para vocês, por gentileza, fiquem à vontade, tá bom? Então, pessoal, aí na unidade 7 nós vamos abordar os tipos de clima, tá bem? Já falei para vocês, já iniciei esse conteúdinho aí para vocês de forma bem tranquilinha, falei das zonas térmicas, falei bem rapidamente, mas o que nos interessa mesmo começa lá na página 27, galera. Lá na página 27 que dá início aí de fato à nossa matéria. Basta nós pararmos para ler o nosso enunciado da unidade, é tipos de clima. Então é a partir da página 27 que nós vamos começar a estudar todos os tipos de clima, tá bem? Eu separei alguns aqui para vocês, ó, separei 1, 2, 3, 4 climas, tá bem? 4 climas. Esses 4 climas existem no território brasileiro. Então, o que vocês têm que fazer? Eu vou ler com vocês esses climas que eu selecionei, vou explicar para vocês e vocês leiam o restante, porque são muitos climas. Então, para não ficar um vídeo muito pesado, eu, através desses climas que eu vou ler com vocês, eu vou explicar a matéria e vocês leiam, porque é necessário que vocês saibam todos esses climas, tá bem? Façam um resuminho no caderno de vocês, enfim, o que ficar mais fácil. Tranquilo? Vamos lá, pessoal. Na página 27, nós começamos com o clima equatorial. Eu separei esse clima aí para vocês, pessoal. Vamos lá. Vou ensinar vocês a entenderem como que de fato se comporta um clima, tá? Olha o que o textinho nos traz aí no clima equatorial. Ocorre principalmente na América do Sul, sobre a floresta amazônica, na porção centro-ocidental do continente africano, especialmente no Congo e no sudoeste da Ásia, em países como Malásia e Indonésia. Enfim, nesse segundo parágrafo, olha a informação que nos trará, pessoal. Os locais onde ocorrem esse tipo se caracterizam pela vegetação muito densa, pelas florestas tropicais e equatoriais. Os solos, em geral, apresentam baixa fertilidade, há calor durante o ano inteiro, com chuvas constantes que podem diminuir em certos períodos, mas dificilmente ocorrem períodos de seca. Ou seja, o que nos traz de informação esse pequeno textinho? Diz que esse clima equatorial, ele proporciona às regiões que ele está presente, florestas equatoriais e tropicais. Por quê? Justamente por conta da presença dessa chuva intensa, dessa chuva que ela é bem distribuída ao longo do ano. Dificilmente ocorre um período de seca. O Sol, ele possui a mesma incidência solar ao longo do ano. Então, essas informações, essas características é que definem um clima equatorial. Lembra lá atrás que eu expliquei para vocês que clima é todo comportamento, é um estudo que é feito ao longo dos anos através do comportamento do tempo atmosférico, não é? Eu não falei para vocês que clima remete a comportamento? Então, cada clima significa que cada região possui um clima, ou seja, possui um comportamento específico. Então, o clima equatorial tem como característica, tem como comportamento, justamente ter ao longo do ano a presença do Sol ao longo do ano de forma intensa, tá bem? Que possui pouca variação, e assim também é em relação às chuvas. Certinho? Assim também funciona com as chuvas, ou seja, ela se apresenta ao longo do ano de forma igual, sem ocasionar nenhuma desigualdade. Claro, há certos períodos em que chove mais, em que faz um pouquinho mais de calor, mas a variação é muito pouca, e é justamente essa característica do clima equatorial. Beleza? Outro clima que eu destaquei para vocês, pessoal, é o clima tropical, aí presente na página 27, ó, logo abaixo do clima equatorial. Tranquilo? Pessoal, o clima tropical é bem simples. Por quê? Porque ele está presente no nosso cotidiano. O clima tropical é o que existe aqui no Rio de Janeiro. Então, o que eu quero trazer para vocês? Quais são as características? Nós sabemos que no verão nós temos um verão muito quente, mas nós temos um verão também muito úmido. Já no inverno nós temos uma temperatura amena, uma temperatura menor, porém nós temos um índice de pluviosidade também menor.
Ou seja, nós temos um verão quente e úmido e um inverno mais frio, porém também seco. Tranquilo? Então, são essas as características principais do clima tropical. Beleza? Além de apresentar essa irregularidade na temperatura, também apresenta essa irregularidade em termos pluviométricos. Tranquilo? Já que no inverno nós temos um inverno de característica seco, com uma temperatura mais amena, como nós vimos agora, há pouco tempo, entrou a primavera agora, então nós vimos esse comportamento, e no verão nós sabemos que durante o dia nós temos um calor muito forte, mas em compensação no fim da tarde nós temos uma pancada de chuva. Então todo esse comportamento, todas essas formas de comportamento do tempo atmosférico é o que remete ao clima. Beleza? Então o segundo clima que eu achei importante destacar para vocês é o clima tropical, que é muito presente no nosso cotidiano. Agora, o clima subtropical, pessoal, que é o terceiro clima, que eu também achei muito importante para destacar, porque também existe no sul brasileiro. Tranquilo? O clima subtropical, pessoal, ele possui uma temperatura muito mais amena do que o clima tropical. Tá bem? Vou ler aqui para vocês, olha como a apostila nos traz, ó. No segundo parágrafo, aqui, ó, logo abaixo da imagem, olha o que a apostila nos traz. Sua característica marcante consiste nas 4 estações do ano bem definidas. O que isso quer dizer? Quer dizer que o verão é bem definido, ou seja, é quente, o inverno também é bem definido, ou seja, o que quer dizer um inverno bem definido? É igual ao inverno carioca? Não, o inverno bem definido é um inverno rigoroso, ou seja, com temperaturas muito mais amenas. E as chuvas, nesses casos aqui, justamente do clima subtropical, elas se apresentam, o que diferencia justamente do clima tropical é a regularidade. A chuva, ela se apresenta de uma forma muito mais regular. No clima tropical, nós não temos essa regularidade. Nós temos o quê? Pancada de chuva, um índice pluviométrico muito grande no verão, porém no inverno nós temos um clima, uma estação seca. Já no clima subtropical isso não existe. Nós temos uma regularidade em relação às estações do ano perante o índice pluviométrico. Beleza, galera? Vamos continuar lendo aqui. Assim, os verões são quentes e os invernos frios, conforme eu expliquei para vocês. Isso que significa estações bem definidas. Beleza? E aí o texto automaticamente vai falar daquilo que eu falei para vocês, do inverno um pouquinho mais seco, enfim, das chuvas costumarem a ser bem distribuídas. O texto também vai tratar isso aqui com vocês. Então, esse textinho vocês podem prestar bem atenção, porque ele resume muito bem as características do clima subtropical. Tranquilo? Outro clima importante que eu destaquei para vocês é o clima semiárido, que está presente também aqui no Nordeste brasileiro, pessoal. Vamos lá, ó. Também conhecido como clima semidesértico, o semiárido é caracterizado por ser um clima seco. No entanto, há uma regularidade de chuvas maior que nos desertos. Ou seja, o clima semiárido, o que ele nos traz? Ele nos traz um clima extremamente seco, porém ele ainda não pode ser classificado um clima desértico pela quantidade de chuva que cai em maior escala justamente nesse tipo de clima. Tranquilo? Então, na maior parte do ano, nós temos um clima extremamente seco, extremamente quente, porém, o índice de chuva ele ainda é maior do que no clima desértico. Então, é isso que separa um ao outro. Nós temos esse clima presente também na região nordeste brasileira. Aliás, também não, somente na região nordeste brasileira. Tranquilo, pessoal? Onde é conhecido justamente pelas secas. É conhecido esse tipo de clima é conhecido justamente pelo longo período sem chuva. Então, é justamente isso que caracteriza esse clima seco e quente, com pequenos períodos de chuva ao longo do ano. Tranquilo, pessoal? O resto dos climas vocês podem ler, prestem atenção, que é muito importante, e é essa basicamente a nossa matéria. Na semana que vem, a semana que antecede, se eu não me engano, a nossa prova, eu dou uma revisão para vocês falando sobre todo o conteúdo que cairá, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço.